Povo, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso treinamento focado aqui em concurso de Assembleia Legislativa e Tribunais, mas o foco principal da noite aqui é a ALEP, né? A Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é o que nós estamos esperando. Você que está no nosso grupo fechado, VIP exclusivo, está esperando. E vamos para algumas orientações aqui. Como é que vai funcionar esse nosso treinamento? Vai ser uma aula bem expositiva, gente, aqui, tá certo? Uma aula bem expositiva, na qual eu vou apresentar as principais nuances do concurso público da Assembleia Legislativa, falar um pouquinho sobre a estruturação da Assembleia de Pernambuco, possibilidade de edital logo agora no início. Vocês estão me ouvindo, não estão? Me comenta aqui no chat se estão ouvindo, dá um sinalzinho de fogo, um joinha, um coração, qualquer coisa aqui para... Joia, joia, joia. Esse povo merece ser aprovado, rapaz, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Amém. E eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação do concurso. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Nossa apresentação aqui vai durar, em média, 1h e 10, então deve estar terminando às 21h, 21h10, certo? Terminou a live da gente aqui, o nosso treinamento, já sabe o que vai acontecer. Vai ser o momento que eu vou abrir as vagas da mentoria. E se você estiver no nosso grupo, você vai ter acesso a essa super oferta que eu vou lançar lá no grupo, como eu já falei, porque já coloquei até os valores lá e os bônus. A única coisa que eu não coloquei lá ainda foram os links, porque o conteúdo lá, a quantidade de vagas é bem reduzida. No grupo a gente tem mais de 70 pessoas e eu só consigo disponibilizar 15 vagas no momento, porque eu vou tentar acompanhar de forma extremamente personalizada e individualizada para esse concurso. Então, se você está aqui, você já entende como funciona o treinamento, já sabe o que vai acontecer no final da live. Tá joia? Outro ponto importante, o treinamento é composto por essa exposição de futuros editais e editais que estão chegando nesse momento. Também eu vou falar um pouquinho sobre técnicas e estrutura de estudos, para que você já saia hoje implementando e comece a estudar da forma correta. Isso é muito importante, porque tem muita gente que está perdida no rolê, e não sabe como fazer para estudar da forma correta, não sabe como iniciar os estudos, não sabe se o material que tem está certo, não sabe se seguir o material que tem vai lhe trazer a maior eficiência nos estudos. Tudo isso você vai aprender hoje aqui. E, no final, eu vou falar sobre a nossa mentoria, o que você vai ter acesso ao entrar na mentoria e toda a estruturação. Joia? Então, vamos embora, vamos começar aqui. Transforme sua dedicação em aprovação. Pronto, agora foi. Transforme sua dedicação em aprovação. Treinamento gratuito, como ser aprovado em concursos públicos ou concurso público. Primeiro, deixa eu me apresentar, igual a música de Ana Vitória, né? Professor Rafael Borba, professor e mentor. Eu sei que a grande maioria esmagadora que está no grupo já me conhece, veio do Instagram, conversou comigo no WhatsApp, mas pode acontecer de ter algumas pessoas que ainda não me conhecem. Sou Rafael Borba, sou professor, mentor há mais de 15 anos, né? Eu trabalho com o acompanhamento, orientação e organização do estudo de aluno para concurso público, lhe mostrando exatamente o que estudar, como estudar e por onde estudar. Hoje em dia, não adianta mais você só sentar e estudar. Hoje em dia, para você ter um bom rendimento nos estudos, você tem que estudar de forma organizada, direcionada e metrificada. Aquela época do HBB, né? Horas de bunda no banco, passou, gente. Concurso público hoje é quase uma profissão, não. É uma profissão. Hoje em dia, a galera faz nível superior não para exercer a profissão, mas para se preparar, para ter os requisitos para se preparar para um concurso público que tem requisitos específicos. E sobre requisitos específicos, eu vou conversar com vocês no momento oportuno aqui na live sobre o concurso da Assembleia de Pernambuco. Especialista em aprovação para concursos, mas o que te torna, Rafael? O que te dá o direito de se considerar um especialista na aprovação de alunos em concurso público? Nessa minha jornada, pessoal, vai fazer quase 20 anos que eu estou em sala de aula, ajudando alunos comuns, eu, você e os demais que estão aqui, os demais que estão no grupo, a se tornarem servidores públicos. E isso, nessa trajetória, a gente já conseguiu fazer com que
mais de 1.000 alunos fossem aprovados em concursos públicos. Isso dos diversos concursos públicos, áreas bancárias, carreiras policiais, tribunais de justiça, inclusive as assembleias legislativas, com aprovação no último concurso da Assembleia aqui de Pernambuco e outras assembleias do Nordeste afora, do Brasil afora. Então, hoje em dia, eu tenho um know-how de muita experiência em preparar candidatos para concurso público. Também sou professor, sou mentor, sou pai, né? Sou pai de 2 princesas, sou casado. E na minha trajetória de estudo e acompanhamento de alunos para concurso público, pessoal... Parece que chegou agora. Deixa eu só mutar aqui. Joia. Nessa minha trajetória de estudo para concurso público, eu já fui aprovado em vários concursos, né? Hoje eu sou servidor de tribunal, sou analista judiciário no Tribunal de Justiça, mas também já passei em outros concursos, já passei em concursos das carreiras policiais, já tive o prazer, para muitos, né, de ser policial, já passei uns 4 ou 5 concursos de carreiras policiais, só em tribunais eu fui aprovado 11 vezes. Em resumo, se você for lá no meu Instagram e vai ver lá que no palco eu mostro que eu fui aprovado 11 vezes em concurso público, foi até um pouquinho mais, mas aprovações substanciais, que tem a possibilidade de tomar posse e tal, foram 11. Só em tribunais foram 4 aprovações que eu tive, 4 aprovações em tribunais. Não aprovei em Assembleia Legislativa? Ainda não, quem sabe nessa Assembleia de agora, né? Mas o mais importante, pessoal, que a gente não conta no ao vivo, conta nos bastidores. E aqui mesmo, sendo ao vivo, é um bastidor. Para que eu conseguisse chegar nessas 11 aprovações, eu, Rafael Borba, reprovei 29 vezes. E falo isso sem nenhum constrangimento, porque foram essas reprovações que me fizeram estruturar toda a metodologia, toda a mentoria e lhe mostrar exatamente o que funciona e o que não funciona no estudo para concurso público. Hoje, eu sei lhe dizer exatamente qual o caminho que você deve seguir para que você consiga se tornar competitivo ou competitiva rumo à sua aprovação. Depois de tantas as reprovações, de tanto acompanhar alunos, eu consigo lhe dizer exatamente o que você passou no estudo para concurso público, o que você está passando, o que você passará no estudo para concurso público, muito provavelmente eu já passei e consigo lhe ajudar a solucionar esse problema. E se realmente eu não passei, porque realmente a gente não consegue passar por todas as situações da vida, não é verdade? E é bom por isso, a vida é boa por isso, eu tenho algum aluno que já passou por uma situação semelhante, a gente chegou num denominador comum. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer, é lhe mostrar o caminho certo dos estudos para você se tornar competitivo ou competitiva no estudo para concurso público. Joia? Vamos embora, vamos seguir aqui. Perfeito. De origem humilde, a aprovação no Poder Judiciário, uma trajetória construída com método e foco. É interessante, pessoal, eu sempre conto essa minha trajetória aqui de estudos até chegar hoje aqui, onde estou falando com vocês nessa live, porque muitas pessoas se identificam. E eu sei que por muitas vezes você está sozinho estudando e pensa assim, poxa, eu nunca vou passar num concurso desse de Assembleia Legislativa para ganhar 15 mil reais. Impensável ser aprovado ou aprovado num concurso de tribunal desse aí, que Rafael foi aprovado para ganhar 10, 12, 15 mil reais. É plenamente possível. Quando eu falo aqui, pessoal, de origem humilde, a aprovação no Poder Judiciário, na trajetória construída com método de foco, é uma realidade. Parece clichê, mas eu vou lhe dizer, se eu conseguir ser aprovado hoje, ser servidor do tribunal, professor, mentor, formado em direito, especialista em 2 áreas do direito, professor universitário, e estar aqui com vocês, orientando com mais de 1.000 alunos passados e aprovados aqui na mentoria ou em sala de aula, eu lhe digo, é possível que uma realidade próxima dessa aconteça com você. Eu sempre fui de família muito humilde, mas muito humilde mesmo, pobre, pobre. Teve uma época da vida da gente que a família tinha uma condição boa, mas teve uma época que a família afundou de vez, com a possibilidade de ter passado necessidade de alimentos, gente. Cheguei a passar muita restrição alimentar, né? De comer de manhã e saber que é almoçar do meio-dia ou de noite. E isso tudo me forjou a ter a determinação necessária para mudar de vida. E foi aos 18, 19 anos que eu aprendi que eu só poderia mudar de vida se fosse pelos estudos, porque eu não tinha pai rico, eu não tinha mãe rica, não tinha nenhum parente meu que tinha morrido deixado uma herança.
Naquela época, a gente não tinha acesso a tanta tecnologia, não tinha um professor que abriria uma live gratuita, colocava você no grupo para lhe explicar o que você precisa fazer ou não no estudo para concurso público. Antigamente, como a gente fala aqui no Nordeste, se tiver alguém que não é do Nordeste, talvez nem pegue a referência, era na tora, era a apostila Vesticom das bancas de jornais, né? E nem acesso à internet a gente tinha direito quando comecei a estudar em 2007, 2008 ali, o YouTube estava nascendo, não tinha essa gama de material. E é justamente nesse ponto, um ponto importantíssimo da live que eu vou falar, o excesso de material está ali prejudicando. Mas nem agora, né? Mais para frente que eu vou falar. A maioria dos concurseiros estuda sem organização, não tem um método, não sabe por onde começar. Isso é uma realidade. A maioria dos concurseiros estuda sem organização, não tem método, não sabe por onde começar. Eu atendi um aluno hoje, e me desculpe, meu amigo, se você estiver aqui, eu vou manter o sigilo do seu nome, né? Mas eu atendi um aluno hoje que ele chegou para mim e disse assim, Rafael, eu quero fazer a LEP. Eu disse, poxa, entra lá no grupo, cara, à noite eu vou fazer uma live pessoal e vou abrir umas vagas lá na mentoria, se tiver possibilidade de participar, seria ótimo. Isso só foi porque eu estou me preparando para a LEP, mas quero fazer carreiras policiais, fiz guarda municipal, quero fazer PRF, quero fazer... Aí soltou mais uns 3 ou 4 concursos no meio do caminho assim, e eu vou conversar com ele. Se você estiver aqui na live, amigo, fique sabendo que eu vou conversar com você depois, já porque hoje foi muito corrido para lhe dar um sermão. Mas concurso público, gente, a gente não estuda dessa forma. Aí eu perguntei, você tem material? Ele disse, tem, Rafael, eu tenho uma assinatura do curso X, Y, Z. Sem brincadeira nenhuma, gente. Eu acho que ele me disse uns 5 cursos desses vitalícios ilimitados que quer deixar você o resto da vida estudando lá com eles, para vender outras coisas para você. Ele me soltou umas 5 dessas. E eu fiquei pensando, cara, realmente isso encaixa perfeitamente com o que eu prego na mentoria, que hoje em dia a gente vive um excesso de material. Hoje em dia você tem assinatura ilimitada X, Y, Z, e quando você se pega, não sabe o que fazer com aquele mundaréu. Estuda constitucional para um professor, aí depois vai para outro professor, estuda outro professor, estuda direito administrativo, e você termina perdido ou perdida sem saber exatamente o que você precisa fazer. Você não tem um método, e não é um método mirabolante, não, gente. Para quem me conhece, para quem está no grupo, já viu lá o vídeo demonstrativo da parte interna da mentoria, onde eu mostro que o feijão com arroz bem feito faz você ser aprovado. Um ciclo inteligente de estudo, onde você estuda, revisa e faz questões, sempre metrificando e organizando o seu conhecimento, alinhando a rota de todos os meses. A gente abre o seu perfil e olha assim, sei lá, Robson, Railson, né? Railson está lá, então, o que Railson fez esse mês? Railson estudou isso, pecou aqui, fez aqui, vamos ajustar a rota de Railson. Eita, Railson, faltou um dia aqui, vamos atualizar. Eita, Railson, está muito bom em língua portuguesa, mas está horrível em raciocínio lógico. Vamos ajustar o cronograma, o plano de estudo, vamos mandar o relatório para ele, manda o relatório por e-mail, tira a dúvida no WhatsApp. Toda semana a gente tem mentoria coletiva, como eu já expliquei, é todo mundo lá no grupo isso aí. Para que servem as mentorias coletivas, técnicas de estudos. Veja, não é nada mirabolante, é só sentar e executar, mas muita gente não consegue fazer. Muita gente abre um PDF X, abre um PDF Y, e na hora que vai estudar, o bem bom mesmo não consegue executar. Não consegue executar. Não sabe por onde começar. Por incrível que pareça, não saber por onde começar é a principal dúvida dos meus mais de 100 alunos da mentoria hoje. Muita gente diz, não, eu sei, é só pegar o edital e abrir. E o erro está aí. Tem muito aluno que está assim, ó. O aluno especialista nos 5 primeiros tópicos do edital. 5 primeiros tópicos de português, de constitucional, de administrativo, e quando você vai para a prova, você chega lá e vê que cobrou aqueles 5, aí você fez 50%, 60% da prova, e o resto da prova ficou nos outros tópicos que você não viu. Mas por que você não viu? Porque toda hora você estava reiniciando seus estudos, porque você não tem uma orientação para escolher sua carreira, você não tem uma orientação para lhe mostrar ali o que priorizar, você não tem uma orientação até no concurso que você vai escolher. Muita gente chega para mim, chega perdido ou perdida, não sabe qual concurso que vai escolher. Ah, Rafael, eu quero fazer Banco do Brasil, mas também vai abrir INSS, vem a Alep, foi PRF, e a gente fica frustrado, porque hoje em dia tem muita opção e o aluno não consegue escolher nenhuma dessas opções. Deixa eu ver aqui. O método VSS é o Vou Ser Servidor. Isso que eu falo um pouquinho da metodologia de estudo, né? Porque assim eu já começo a explicar as principais técnicas de estudo aqui.
Hoje em dia, pessoal, como é que funciona a minha mentoria? Estudos esquematizados, revisões sistematizadas e questões direcionadas. Basicamente, você se prepara fazendo um feijão com arroz. Como um colega meu de mentoria fala, o básico que aprova. Você tem que fazer o básico para ser aprovado. Sem nenhuma técnica mirabolante, sem nenhum passe de mágica, sem nenhuma reza especial para ser aprovado. Acreditem, se você faz o básico com organização, planejamento, se você aplica as técnicas adequadas, você consegue evoluir nos estudos sem muito perrengue, sem muita dificuldade. A mentoria Método VSS Alep, o caminho estratégico para a Assembleia Legislativa. Como eu prometi para vocês, fiz até enquete no grupo, né? Pessoal, vocês querem que o foco seja único e exclusivamente na Assembleia Legislativa? Vocês disseram sim. Eu até fantasiei um pouquinho aqui a minha apresentação e coloquei falando um pouquinho de tribunais, mas vocês vão entender o porquê. Hoje em dia, a grande bola da vez é o concurso da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Por quê? Porque o último concurso foi em 2014, a banca foi FCC, temos 11 anos de espera. Hoje, previsão é para 2025 e agora 2026, o edital sair já no primeiro semestre. Rafael, 11 anos de espera a nível superior apenas. Por que você colocou isso? Porque existe uma legislação. Primeiro, vamos lá. Quais são os cargos que a gente tem na Assembleia Legislativa? Salvo engano, 4. Agente legislativo, técnico legislativo, analista legislativo e procurador. Procurador, cargo superior em direito. Em termos financeiros, é o melhor de todos. Salário bate 40 mil, facinho, facinho, facinho. Então, se você estuda para procuradorias, e está na live, ou está nessa live, ou está no nosso grupo, esse cargo aqui é muito atraente. Extremamente concorrido, óbvio, pouquíssimas vagas também. Temos também um analista legislativo, que se divide em analista tributário, para quem é formado em direito, óbvio, analista tributário e analista de eleitoral. Esse cargo de analista, pessoal, vai ter algumas habilitações específicas, nível superior específico. Então, para a Assembleia Legislativa, você vai precisar ter alguma formação específica para o cargo de analista. Já o cargo de técnico legislativo e analista e agente legislativo, não. Por quê? Porque vai exigir qualquer nível superior, seja direito. Tem uns alunos meus que entraram em contato comigo de ontem para hoje, falando assim, Rafael, eu tenho tecnólogo, eu posso participar? Pode, com certeza. Não pode fazer para procurador, não pode fazer para um analista com formação jurídica, mas existe um monte de cargos lá, um monte de vagas. Cargos são 2. Um monte de vagas para você poder concorrer. Tanto para agente legislativo, e aqui entra a Polícia Legislativa, que é um ótimo cargo para quem é da área de segurança, ou pelo menos tem um viés de área de segurança, e também tem um técnico legislativo, que é uma área mais administrativa. Mas seja o agente legislativo, seja o técnico legislativo, todos eles são nível superior. Rafael, certeza absoluta. Só se aprovarem outra lei, porque existe a lei, agora eu fugi o número dela, mas é a 18 mil alguma coisa, ou é 8 mil alguma coisa, que regulamenta toda a estrutura da Assembleia Legislativa e transformou todos os cargos de nível médio em nível superior. Isso é bom e é ruim. É bom e é ruim. É bom, porque filtra a concorrência, tem menos gente com nível superior do que com nível médio, concordam comigo? E também é bom porque, com isso, o salário aumenta. É ruim porque fica só com o número de vagas para nível superior. Então, quem tem nível médio já não vai poder participar. Vou reformular a minha resposta aqui. Minha fala, quem tem nível médio só não vai poder participar se não estiver disposto ou disposta a fazer um nível superior em tecnólogo. E eu explico a vocês. Imagine você, hoje você só tem um nível médio. Você consegue fazer tecnólogo de 1 ano e 2 meses. Eu vi tecnólogo de 1 ano em algum lugar esses dias na internet, reconhecido pelo MEC. Você consegue fazer um tecnólogo de 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses, 1 ano, 6 meses, por aí. Se realmente você quer concorrer para o concurso da Alep, se realmente você quer estar habilitado para concurso de nível superior, porque quase todo agora é nível superior, né? Vai vir alguns perdidos aí, Banco do Brasil e INSS, com cargo para nível médio, mas a grande maioria é nível superior. Se você quer concorrer para esse cargo, você deve fazer um curso de tecnólogo, por exemplo. Ah, Rafael, não vai dar tempo, não. Aí vem contar aqui comigo. O presidente da Assembleia Legislativa falou que a gente vai ter, muito provavelmente, alguma
comissão, alguma informação já agora em fevereiro. Comissão e edital é possível, só eles quererem, né? Não vou dizer que vai acontecer, porque não tem nada oficialzinho que vai acontecer, mas ele sinalizou que vai ter uma movimentação agora em fevereiro. Mas vamos dizer que seja a comissão em fevereiro. A comissão é formada, estuda o concurso, estuda o certame, estuda a contratação de banca, coloca mais 3 meses aí. Fevereiro, março, abril e maio. Aí escolhe a banca. Aí a banca leva mais um tempo aqui, ó. E você já está contando, 5 meses de tecnólogo, mais um tempo para organizar e lançar o edital. Aí depois que lançou o edital, ela bota mais 3 meses para estudar. Aí já vai o quê? 7 meses. Aí você faz o concurso, aí eu já preciso ter o superior, Rafael. Não, o superior é só na posse, tem súmula do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Aí você faz o superior, aí você faz o concurso, o resultado sai em outubro ou novembro, aí a homologação do concurso é em dezembro. Enfim, gente, se você fizer o concurso, ficar dentro das vagas, na melhor das hipóteses, você é nomeado, bate ali certinho, um ano e meio, para você tomar posse no seu cargo público. Rafael, se me chamarem e eu não tiver um nível superior, pede prorrogação de posse, é super tranquilo isso na administração pública. Está gravado o que eu estou falando, tá certo? Então, assim, esse concurso da Assembleia Legislativa é um concurso muito esperado, é um concurso que vai acontecer. Ah, Rafael, esse concurso é pé de cobra, quem vê morre. O pessoal está no planejamento estratégico dele, 2 concursos em 8 anos, um agora em 26 e um lá em 34. Eu fiz até um post no Instagram falando assim, ó, essa janela de oportunidade que você vai ter agora em 26, da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, eu só estou na ALEP, daqui a pouco eu vou abrir o leque aqui para vocês abrirem a cabecinha de vocês. Essa janela que você está tendo agora na Assembleia Legislativa de Pernambuco só vai se repetir daqui a 8 anos. Mas vai se repetir. É óbvio que você não vai esperar mais 8 anos para poder ser aprovado ou aprovada nesse concurso. Não é verdade? Você vai tentar fazê-lo agora e vai fazê-lo para ser aprovado ou aprovada agora, né? É uma ótima janela de oportunidade. Aproveitando o ensejo, falando dos outros concursos, o que temos, Rafael, nessa gama de concursos? Vamos ficar em assembleias por enquanto. Temos a Assembleia de Pernambuco, a Assembleia da Paraíba e a Assembleia do Ceará. Não estou inventando. E a Assembleia da Bahia. Não estou inventando. Elas pronunciaram que teremos concurso agora em 26. A Alesse, a Leba, a Assembleia da Paraíba, que eu não sei como é que se abrevia, e a Alep de Pernambuco. Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará. 4 assembleias legislativas com risco de nomeações imediatas. Isso é um ponto. Ah, Rafa, mas eu vi a Assembleia da Bahia, não paga muito bem. A gente esquece esse negócio de salário de edital. Entra no portal da transparência. A melhor bússola para você saber quanto ganha um servidor é ir no portal da transparência. Não tem problema nenhum, não é crime, você pode bisbilhotar. Pode entrar no Tribunal de Justiça ver o salário de Rafael, pode entrar na Assembleia Legislativa, entra na Assembleia Legislativa da Bahia e procura lá se os cargos que foram ocupados no último concurso tem alguém ganhando menos de 15 mil reais. E depois você vem no meu direct e responde. Ah, Rafael, mas eu não queria sair de Pernambuco, não, porque eu não gostaria de morar em Salvador, não. Aquele carnaval de Salvador é muito barulhento. Gente, mas ganhando 15 mil reais, você vai passar carnaval em Miami, pelo amor de Deus. Tudo bem, entendo, tem gente que tem limitação de família, de tal, super entendo também. Então, vamos estudar um pouquinho dobrado para passar logo em Pernambuco, não depender da Bahia, da Paraíba nem do Ceará. Joia? A Assembleia Legislativa é esse panorama que a gente tem aqui. Tem a Assembleia de Pernambuco extremamente quente, informações de deputado, que eu conheço, diz que vai sair esse concurso agora em 26. Eu acreditaria que seria no segundo semestre, mas já acredito aqui que deve ter uma movimentação grande agora no primeiro semestre, com prova no segundo. A Assembleia do Ceará, a própria organização, a galera é maloqueira, os deputados, o próprio pessoal da Assembleia Legislativa já está vendendo informações, vendendo no sentido de publicando informações que teremos Assembleia esse ano, a Bahia, Idem, Paraíba também. Isso é o panorama das assembleias no Nordeste. E eu sei que tem gente aqui no grupo ou na live fora do Nordeste, mas eu não quero nem entrar nessa celeuma. Do Mato Grosso vai ter, São Paulo vai ter, Rio de Janeiro vai ter, tem coragem de morar no Rio? Né? Todos esses concursos vão ter assembleias legislativas. Tribunais, para quem fez o TJ, está choramingando as pitangas porque não foi aprovado. O que acontece? Teremos TJ da Paraíba, TJ do Ceará, TJ do Rio Grande do Norte, TJ da Bahia, TJ de Goiás, TRT de Minas Gerais, TJ de Minas Gerais. Por que eu estou falando deles? Porque vocês vão entender já já que boa parte, olha que coisa bonita,
boa parte dos editais chocam no sentido de dar para estudar os dois ao mesmo tempo, tribunais e assembleia. É óbvio, quando lançou o edital, você deixa um de lado e foca só nas específicas daquele concurso. Já já eu vou falar sobre isso. Olha a coisa bonita aqui, ó. Analista legislativo, salário de 11 mil a 26 mil. Procurador, salário bonzão aí, ó, 40 mil reais. Cargos de nível médio foram extintos, o foco agora é total no superior. Aqui chegou, ó, a ALEP. A ALEP, entenda-se, pessoal, a Assembleia Legislativa. Eu já botei a ALEP porque é o foco da gente aqui, de Pernambuco. E Estratégia Inteligente 2 em 1. 85% do seu conteúdo estudado bate entre a ALEP e tribunais. Não adianta você fazer uma preparação para a Assembleia Legislativa ou para tribunais que não comporte os 3 cavaleiros do Apocalipse. Eu sei que são 4, mas aqui na minha conta são 3. Português, informática e raciocínio lógico. Português, informática e raciocínio lógico. Seja tribunal, seja Assembleia Legislativa, em algum momento vai ser cobrado esses temas aqui. Constitucional, administrativo, civil e processo civil. Ah, Rafael, e penal e processo penal? Cai com mais frequência nas carreiras policiais. Em tribunais e Assembleia Legislativa, civil e processo civil. Quem estuda para a ALEP, aqui, estude para a ALEP e esteja preparado para o TJ da Paraíba, do Ceará, de Goiás, de São Paulo. O TJ de São Paulo é quase uma imoralidade, né? Todo ano tem. Um ano é na capital, um ano é no interior. Um ano é na capital, um ano é no interior. Rafael, eu acho que eu não iria morar em São Paulo, não. Para ter um salário de 12 mil reais, se for nada. Bem, gente, tem a realidade de cada um. Né? Eu tenho alunos aqui que eu também tenho mentores para carreiras policiais. Eu tenho alunos que foram-se embora para São Paulo para ser policial militar. Eu tenho um aluno meu e ele resolveu fazer o Ministério Público de São Paulo para nível fundamental, porque o salário inicial lá é 6 mil reais. Você já imaginou você fazer um concurso para nível fundamental? Nível fundamental, até a 8ª série, salvo engano, 9º ano, né? Você poder... Essa sua dúvida foi tão nível fundamental, Rafael. Você poder entrar no serviço público, ser estável, com salário de 6 mil reais iniciais, nem nível médio é. Eu não sei a realidade financeira e de vida de cada um, mas eu sei que se você está estudando para concurso público é porque a Mega Sena da virada não deu certo. E se deu certo, você perdeu o bilhete. Pare de estudar errado. O segredo é a intencionalidade. E aqui eu começo a falar sobre a metodologia. Tanto que eu vou explicar para você aplicar, quanto a metodologia que a gente aplica lá na nossa mentoria. Flashcards inteligente, lei seca direcionada, técnica do bloquinho, distribuição intercalada, estudo espaçado. Vou falar de cada uma com vocês aqui. Hoje, pessoal, é muito comum o aluno chegar perdido no rolê, como diz os mais jovens, né? Perdido no rolê, não sabe o que estudar, como estudar e por onde estudar. Quando você entra na mentoria, eu primeiro crio um ciclo inteligente de estudos que eu costumo chamar de ciclo de estudos à prova de falhas. E isso tudo que eu vou falar para vocês, mesmo falando da mentoria, eu quero que vocês espelhem na sua vida para você aplicar no dia a dia. Quando o aluno entra na mentoria, eu envio para ele um relatório. E nesse relatório ele vai me contar toda a rotina de dia dele, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Como estuda, se estuda, quanto tempo estuda, se tem filho, se não tem filho, se trabalha, se não trabalha, qual a matéria que tem mais dificuldade, qual a matéria que tem mais facilidade, quantas horas por dia ele consegue estudar, quantos dias por semana ele consegue estudar. Eu capto todas essas informações. Até se tem filho, Rafael, a entrevista de emprego é importante, pessoal, porque a dinâmica de uma mãe de família é diferente de um pai de família. A dinâmica de uma mãe de família que tem a jornada de casa e ainda trabalha é extremamente diferente da moça que é solteira, não tem filho e não trabalha. Extremamente diferentes, são dinâmicas totalmente distintas. Então, eu tenho que entender a realidade de cada um para montar o plano de estudo da prova de falhas. Por exemplo, Glauce entra na mentoria, eu mando para ela um formulário, e Glauce vai me contar a rotina de vida dela. Uma vez que ela conta a rotina de vida dela, eu vou adaptar todos os estudos. Sei lá, Glauce chegou no formulário e disse assim, Rafael, eu tenho um calo no sapato, o meu calo no sapato é processo civil e civil. Constitucional, administrativo e português ainda estou bom, mas processo civil e raciocínio lógico eu estou péssimo. Eu já vou dar uma atenção especial a essas disciplinas para que ela consiga evoluir com maior eficiência e tranquilidade. Rafael, segunda, terça, quarta e quinta eu consigo estudar 2h30. Na sexta, Rafael, excepcionalmente na sexta eu consigo estudar 4 horas. No sábado não, porque eu sou adventista do 7º dia e tal. É só um exemplo, viu, Glauce? Eu não estudo. Mas no domingo eu consigo dar um gás ali, responder 30, 40 minutos de questões. Então eu vou pegar todas essas informações e vou trazer para a realidade de Glauce. Isso quer dizer o quê para a sua realidade?
que você tem que ser realista. Não adianta você querer botar na parede um plano de estudo para estudar 8 horas diárias se você é dona de casa. Fala especificamente para as meninas, né? Você é dona de casa, tem filho, se brincar, trabalha fora, aí tem que tomar conta da casa, dos meninos, se brincar, tomar conta do marido ainda. Eu sei, eu sou marido, eu sei como isso funciona. E isso tudo, você querer aliar isso a uma rotina exaustiva de estudo. Gente, eu quero que, se você tiver de internalizar alguma coisa desse treinamento na sua cabeça, internalize que quantidade de horas de estudo é diferente de qualidade de horas de estudo. Vocês chegam muito ansiosos aqui, dizem assim, Rafael, eu só tenho 2 horas e meia de estudo por dia. Eu só tenho. Toda vez que o aluno diz para mim assim, eu só tenho 2 horas e meia de estudo por dia, quando está na nossa entrevista, eu abro o perfil de uma colega, e vou falar o nome dela, que ela me autorizou a falar sobre isso, qualquer dia ela vem dar depoimento dela aqui, Natália. Natália tem 2 horas e meia de estudo aqui na mentoria, e Natália destrói o plano de estudo dela. Natália saiu de um rendimento de 50% a 60%, de um baque que levou no último concurso que ela fez, para um rendimento de quase 80% em apenas 80 dias de estudo. Em 80 dias, Natália já evoluiu quase 50% do edital, com 2 horas e meia de estudo e nada de muito elaborado, viu? Estudo, revisor, resolução de questões. Um dia ela estuda, com tantos dias ela revisa, com tantos dias ela faz questões. Isso eu lhe digo, se você tiver um bom planejamento, seja o meu, seja o seu que você criou, sabendo onde está as suas dificuldades para ir sempre ajustando a rota, você consegue evoluir com a maior tranquilidade. É porque venderam na sua cabecinha que para você passar num concurso público, você tem que ter assinatura XYZ, você tem que entrar no cursinho XYZ, você tem que ter 8 horas de estudo, e a comparação lhe mata. A comparação lhe faz procrastinar, a comparação lhe faz desistir dos seus sonhos. A comparação é a pior coisa que um concurseiro possa fazer, porque eu olho para Michel e vejo a realidade de Michel enquanto homem que trabalha e sustenta a casa, e olho para a realidade de Glaucio enquanto mulher que trabalha também, que tem jornada tripla, quádrupla, e quero colocar a mesma jornada de estudo para os dois, e não vai funcionar. Um vai se frustrar, seja Michel porque está rendendo menos do que Glaucio, seja Glaucio porque está estudando menos do que Michel, mas um dos dois vão se frustrar, ou os dois vão se frustrar. Hoje em dia é muito comum você abrir as redes sociais dos cursinhos grandes e sem problema nenhum. Dou aula num bocado deles, tem um cursinho online também para as carreiras policiais, mas falo isso sem medo algum. O meu compromisso aqui não é com se eu vou perder aula de cursinho, se eu não vou ser chamado mais para dar aula, não. O meu compromisso é ter o maior número de alunos aprovados. E sendo bem egoísta, porque quanto mais aluno aprovado eu tenho, mais aluno eu consigo. A realidade é essa, nua e crua. Se eu tenho 80 alunos na mentoria, se os 80 forem aprovados, certeza que no próximo mês eu vou ter 160. É assim que funciona o jogo do interesse do concurso. O meu objetivo é fazer com que você seja aprovado. Primeiro, porque eu quero que você tenha essa experiência de mudar de vida pelos estudos para concurso público, porque eu sei que o estudo é transformador, o concurso público é transformador. Então, transformou a minha vida e vai transformar a sua. Cada um tem seus objetivos. Subi um formulário para vocês me falarem sobre ele, e cada um, Rafael, viagem internacional, comprar um carro, juntar o dinheiro para comprar uma casa, ajudar a minha mãe, enfim, todo mundo tem seus objetivos, e todos os objetivos são nobres, não tem problema nenhum quanto a isso. O primeiro objetivo do estudo para concurso público é isso, fazer você mudar de vida. E o segundo é quando você mudar de vida, você gravar um vídeo para mim, se for, os mais tímidos vão mandar um áudio, vão me autorizar, botar a foto e falar assim, eu fui aluno da mentoria de Rafael e consegui ser aprovado. Eu fiz o treinamento gratuito de Rafael no dia 15 de janeiro, numa quinta-feira, às 8 horas da noite, onde ele me disse, olha, para iniciar o estudo você tem que limpar tudo, tem que fazer de forma organizada, tem que separar o seu materialzinho do dia, tem que saber exatamente se você vai estudar, o que você vai estudar e como você vai estudar, se é videoaula, é questões, é resumo, é PDF. Organize isso básico, bota 2 horas, 3 horas de estudo por dia e segue. Eu fiz isso e fui aprovado, eu fiz isso e fui aprovada. Isso é muito importante para mim, muito, 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 muito mesmo. E tudo aqui que eu estou te apresentando nessa tela aqui, ó, por exemplo, lei seca direcionada. Tem uma aula específica na mentoria onde eu ensino a vocês a lerem a lei seca, que é de extrema importância para concurso de tribunais e Assembleia Legislativa. Por exemplo, uma dica que eu dou lá na lei seca é que todas as vezes que você pegar uma legislação muito grande, lei de execuções penais,
lei de licitação, lei de improbidade administrativa nem é tão grande, né? Código Civil, Código de Processo Civil, você tem que separar ela por tópicos, por títulos. Na hora que for estudar o título, dá uma lida, assiste uma aula a respeito. Mas a cereja do bolo é quando você separa um banco de questões e vai respondendo daquele assunto e olhando a legislação e marcando o que cai e o que não cai de acordo com a sua banca. Você já começa a mapear a lei seca. O que você não deve fazer? Lembra da historinha das 29 reprovações que eu tive, que eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona? O que não funciona, você pegar a lei de licitações, por exemplo, licitações e contratos, a lei de licitações, me esqueci o nome dela agora, 13.144, se não me engano, e tentar ler ela de cabo a rabo, do artigo 14.133. Muito bem, Glaucio, está de olho no lance. E tentar lê-la de cabo a rabo, do artigo 1 ao artigo final dela lá, que eu nem lembro quantos artigos são. Isso não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu já tentei. A sua cabeça não é igual dos outros, não. A da maioria dos meus alunos também não funciona. Divide, compartimenta, estuda o tópico. Esse tópico é o quê? Das hipóteses de inexigibilidade da licitação. Estuda, marca as questões que caíram, responde as questões, marca lá o que caiu, o que não caiu. Porque, no final, quando você conseguir fazer isso todo na leitura da lei, sempre no mesmo material para ativar a memória fotográfica, quando você conseguir fazer tudo isso na lei, você vai ter um material que de 100% você reduziu para 30%, 40%. E na hora da prova você só vai ler ali os 30%, 40% quando ele sair, que é um pós-edital. Aqui na mentoria também tem aulas explicando como funciona um pós-edital. Distribuição intercalada, por exemplo. Hoje você estuda, sei lá, personalidade jurídica no direito civil. A depender do ciclo de estudo que você tem que estudar isso mais para frente, para a curva do esquecimento não atingir você. Aqui na mentoria tem aulas metodológicas, onde eu ensino a você o que é curva do esquecimento, o que é técnica Pomodoro. Por exemplo, a técnica do bloquinho. Talvez exista outro nome para ela, mas eu orgulhosamente digo que foi eu que descobri essa técnica, lendo um livro, Woody Allen, não lembro o nome, está ali o autor agora, ali atrás, terminei de ler faz um tempo já, e essa virada de chave veio quando ele disse assim, sua cabeça não é um computador. Por mais que você queira armazenar tudo na sua cabeça, mas um momento você vai ficar tão focado em determinado assunto que você vai esquecer o que você está fazendo. E veja se isso não acontece com vocês no estudo para concurso público. Todas as vezes que você senta para estudar, os pensamentos intrusivos vêm na sua cabeça e ele tira o foco. Rafael, estou bem, estou assistindo Netflix, televisão, não vem nada. Quando eu sento para estudar, que eu começo a estudar e vem assim, comprar o gás, olhar se a conta de luz foi paga, será que alguém me chamou no WhatsApp, pagar o bujão, botar a galinha para temperar, falar com fulano no trabalho, recarregar a bateria do carro, carregar a bateria do carro se for elétrico, encher o tanque do carro, levar o carro na oficina, ajeitar o liquidificador. Esses pensamentos intrusivos vêm a toda hora. E quando você está estudando, pessoal, isso é muito prejudicial. Primeiro que o primeiro ponto aqui é que a gente intercala o estudo do aluno, por exemplo. Você nunca vai, é uma dica para você, viu, do treinamento aqui, você nunca vai sentar e estudar 1 hora seguida. Vocês já perceberam que a maioria dos bloquinhos de aula dos cursos são de 30 minutos? Por quê? Porque estudos mostram que quando passa dos 30 minutos, sua atenção começa a ficar dispersa. Então, você vai sentar para estudar, já com seu material organizado, sabendo se vai ser videoaula, questões ou revisão, tudo bem direcionado, e você vai executar 30 minutos. Executei 30, folgo 5. Rafael, mas nesses 30 minutos vem os pensamentos intrusivos. Aí vem a técnica do bloquinho. Todas as vezes que você for sentar para estudar, quem me fez elaborar essa técnica foi a minha analista, né? Quando eu fazia a sessão de terapia. É muito importante, viu, gente? Quem tiver o prazer e a possibilidade de fazê-lo, até recomendo. Aí ela disse assim, Rafael, anote tudo. Aí você vai estar estudando, você vai botar o bloquinho de lado. Aí vem pensamento intrusivo, descongelar a galinha. Venhamos e convenhamos. Se você descongelar a galinha agora, é uma resposta para quem está em casa, se é menino ou menino, né? Você descongelar a galinha agora, daqui a 20 minutos, vai fazer muita diferença? Não vai. Aí você coloca aqui, escreve. Porque no momento que você escreve, coloca num papel e coloca aquele papel para longe de você e vira o papelzinho, ainda tem essa maneira, né, de virar o papelzinho, o seu cérebro entende que aquela informação está guardada e você não vai precisar ficar martelando ela na sua cabeça para lembrar ela no final do dia. Porque o que faz você parar o estudo e fazer a tarefa é porque você fica martelando
para saber se realmente aquela tarefa vai acontecer. Você, com medo que ela não aconteça, fica martelando. Pagar a escola do menino, né? Fica martelando, até você atrapalhar os seus estudos. Então, no momento que você escreve no bloquinho, coloque isso na sua vida para você ver. E coloca lá, melhora e muito. Estudo espaçado, distribuição intercalada, flashcards inteligentes. Esse flashcard inteligente entra ali na parte do caderno de erros. É muito importante que quando você vai fazer a sua bateria de resolução de questões, eu sou um grande defensor, viu? Que você deve fazer questões todos os dias. Todos os dias tem que fazer um pouquinho de questões para você ir sempre ativando a memória mais recente ali até fixar o assunto. Todas as vezes que você for fazer questões, você errar, você transforma essa questão em forma de dica no seu caderno de erros. Na mentoria tem uma aula específica onde eu explico passo a passo como estruturar um caderno de erros, os princípios de um bom caderno de erros, para que você consiga entender realmente como funciona o seu método de revisão. Porque numa jornada de, sei lá, hoje eu estava analisando com um aluno meu aqui, ele passou 3 meses na mentoria, ele respondeu 4.610 questões, errou 430. Essas 430 questões que ele errou, ele poderia, e ele fez, fazer um caderno de erro com 430 dicas. Eu tenho outra aluna, que ela foi aprovada, não sei, acho que ela não está aqui, não. Ela foi aprovada em 3 concursos bons de institutos federais. Ela faz 1 ano e 8 meses que está na mentoria, 6 meses. Ela respondeu 26 mil questões. Ainda vou gravar um depoimento, quando ela tomar posse no concurso dela esses meses, eu vou gravar um depoimento com ela para disponibilizar para vocês. Ela respondeu 26 mil questões, gente, com a taxa de erro baixíssima. O aproveitamento dela é acima de 90%. Mas ela não chegou assim, né? Chegou um pouco abaixo e conseguiu evoluir. E eu sei que ela vai estar assistindo esse treinamento, que ela vai fazer a LEP, ela vai ser concorrente de vocês. Mas o que eu quero dizer com isso é que, se você tiver disciplina para executar o que você cria, por isso que é importante você ter pé no chão, criar algo que dê para você executar. Ah, Rafael, eu não consigo criar essas coisas todas, para mim é complicado. Por isso que existe a mentoria. A mentoria tira esse peso das suas costas e traz esse peso todo para a gente. Na mentoria, você, como eu explico lá no grupo já, você só vai precisar sentar e executar. Não é nem sentar e estudar, é sentar e executar da forma que eu ensino. Estude isso dessa forma nesse dia. E com o tempo você vai vendo a evolução. A responsabilidade pela sua eficiência fica por conta da mentoria. Agora vamos temperar esse meu discurso aqui, né? Eu sempre falo que mentoria não é babá, e não é mesmo. Mentoria não é babá. Não adianta nada entregar todas as técnicas, como eu vou falar para vocês sobre fase de estudo já na frente aqui, e você não executar. Não vai funcionar. Não adianta, não vai funcionar. Aí as 3 Assembleias Legislativas que a gente viu aqui, ó. E aqui a metodologia que eu ensino na mentoria, que eu aplico com meus alunos na mentoria é de fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, a gente faz uma base forte e direção clara. 33% completo, com micrometas, lei seca direcionada, questões desde o início. Todos os dias o meu aluno executa uma micrometa. O que é micrometa? É estudar um assunto de uma disciplina dentro do seu edital, de acordo com a ordem de prioridade. Às vezes o aluno estuda 2, 3 matérias, cada matéria com um tópico diferente, um assunto diferente, mas não deixa de ser micrometas. Todos os dias ele evolui de forma sistematizada. Lei seca direcionada, porque não adianta estudar para concurso de tribunais, Assembleia Legislativa, se você não tiver um estudo de lei seca direcionada. Aí, na primeira fase, o aluno aprende o que e como estudar. Já começa com prática. Não adianta virar o aluno teórico, tem que ser o aluno prático, que senta aí, pratica. A segunda fase é o que eu chamo de revisão inteligente. E eu quero que vocês apliquem isso na vida de vocês. Revisão com propósito. Aqui você já completou 66% do seu edital. Revisão com propósito, focada em lacunas de compreensão profunda, cadernos de erros sistematizados, registros de análise de falhas recorrentes, mapa da aprovação, visualização do progresso e próximos passos. Essa é a fase onde o conhecimento se consolida, é o ponto de virada. Enquanto na primeira fase aqui você está fazendo a base, estruturando, aprendendo o que estudar e como estudar, na segunda fase você já está um pouco mais maduro. Essa segunda fase costuma acontecer lá pelo 3º ou 4º mês de estudo de mentoria. Na realidade, entre o 5º e o 6º mês de mentoria já dá para ter uma segunda fase de revisões inteligentes. E, por fim, dentro do nosso ciclo inteligente de estudos, tem a 3ª fase, que é a fase de alta
performance, onde você completa 100% do seu ciclo de estudos. E quando eu falo completar 100% do seu ciclo de estudo, eu não estou falando aqui de você completar 100% do seu edital, mas sim completar 100% toda uma metodologia. Aqui você responde questões diárias, faz revisões hierarquizadas com base na ordem de prioridade. O foco total é no pós-edital. Você vai ter o foco total no pós-edital. Aqui o aluno entra no modo aprovação, acerta mais, erra menos e evolui rápido. Eu quero que vocês entendam essas 3 fases. Volta aqui comigo. Fase 1, você tem que fazer a base. Muitas vezes o aluno chega aqui na mentoria e já pula de fase. É óbvio que nem todo mundo vai entrar na fase 1. Tem gente que já entra na fase 2, que é a fase de revisão sistematizada e inteligente, onde você vai fazer o seu caderno de erros, você vai ter o caderno de sistematizado, registro de falhas recorrentes, você vai saber exatamente onde melhorar. Isso eu estou falando para vocês que você vai saber, porque você vai se acompanhar, autogerenciar. Mas o aluno que está na mentoria, nessa fase de revisão inteligente, ele já recebe relatórios mensais, onde eu mostro a ele, melhora aqui, faça assim, isso aqui não funcionou, deixa de lado, vamos fazer dessa forma que a evolução vai ser mais rápida, e eu acompanho o meu aluno até a aprovação dele. Ponto importante, né, Rafael? Eu acompanho até a aprovação, mas a aprovação é construída, ninguém garante a aprovação de ninguém. O que vai garantir a sua aprovação é o seu esforço e estudo com eficiência. E a alta performance aqui, você vai estar respondendo questões diariamente, revisão hierarquizada, foco total no pós-edital. Aqui é muito comum, quando eu abro o perfil do aluno, por exemplo, estava conversando com um aluno hoje, que ele foi fazer uma prova na área dele, e ele fez 93% de acerto nessa prova. Você já imaginou fazendo um concurso com 93% de acerto? Foi o caso dele. Eu tenho uma aluna desse mesmo concurso, que ela fez, eram 50 questões, ela fez 48, e uma ela entrou para anular, porque o gabarito está totalmente trocado lá, e se ela conseguir anular ou remodelar o gabarito, né, para a questão dela, ela vai para 49 questões, ou seja, ela teve 99% de aproveitamento nessa prova. Já imaginou que absurdo é isso? Rafael, esse é gabarito comprado. É não, gente. É organização, planejamento e direcionamento. Isso acontece do dia para a noite? Óbvio que não. Você entrou na mentoria hoje, daqui a um mês você vai estar assim? Óbvio que não, porque se você estiver assim, você não precisaria da mentoria. Gera uma evolução natural. Mas eu garanto que daqui a um mês você vai estar muito melhor do que quando você entrou. Principalmente você vai começar a ter a percepção do que é estudar com eficiência. Se você começar agora, está pronto quando o edital sair. E se o edital saísse hoje, pessoal, você estaria pronto? Estaria pronta para estudar, para passar nesse concurso? Eu sempre faço essa indagação, porque, vejam, muita gente no grupo, nem todo mundo entra no nosso treinamento, nem todo mundo vai participar da mentoria, e é normal que isso aconteça, né? Eu só preciso de 15 pessoas que realmente precisam e querem ser aprovadas no concurso público, esse é o meu interesse, é ter um grupo seleto, pequeno. Imagina eu colocar 15 bruguelinhos e bruguelinhas lá na Assembleia Legislativa, como técnicos legislativos, analistas legislativos, agentes legislativos, procuradores legislativos. Isso é fantástico. Imagina desses 15 eu conseguir colocar pelo menos 10, 12. Eu só quero quem tem comprometimento com os estudos. Não adianta você querer entrar na mentoria achando que só para passar o tempo. Isso não me importa. Se você começar agora, estará pronto quando sair o edital. Isso aqui é uma afirmação. Acredita que estudar muito é igual a estudar bem. Aprende por conta própria, funciona sempre. Isso são 2 erros básicos que o concurseiro começa, principalmente o concurseiro início. Estudar muito é igual a estudar bem. Você acredita que estudar muito é estudar bem. Eu digo isso porque eu já fui a pessoa que estudou 16 horas por dia. E no final do dia eu só consegui uma faringite, eu acho que o nome é esse, a garganta inflamada, não conseguia falar, porque eu fiquei falando tanto, repetindo as coisas que não memorizei, só me cansava, só me estressava, e só reprovava quando fazia isso. Você tem essa concepção que estudar muito é estudar bem. Aprender por conta própria funciona sempre, nem sempre funciona. E aqui eu trago um depoimento de uma aluna minha, ela entrou ano passado na mentoria, e ela falou assim comigo na reunião estratégica: Rafael, eu tenho a percepção que só passa em concurso público quem faz mentoria. Naquele momento eu poderia encher o peito e dizer, realmente, passo o cartão, entro na mentoria, que isso é verdade. Mas eu tive hombridade e humildade suficiente para dizer a ela que não. Isso é uma meia-verdade, é metade de uma verdade. Porque realmente tem muita gente
que passa por mentoria, fazendo mentoria. Mas tem outra pancada de pessoas que passam sem mentoria. A grande diferença é que, quando você está na mentoria, eu consigo encurtar o seu tempo de estudo. Eu consigo acelerar o seu processo de aprendizagem de forma organizada, planejada e direcionada. E o principal, de acordo com a sua realidade. O método VSS na prática, depois de tantas dicas, de tantas informações, espero que vocês tenham anotado tudo com papel e caneta na mão, porque a gravação aqui só vai ter acesso a essa gravação quem está na mentoria, né? Para quem está ao vivo, está tendo acesso aqui, mas vou subir ela lá para os meus alunos da mentoria, que eu tenho um monte de alunos também que vão fazer a LEP, eles precisam saber dessas informações. Mas falando um pouquinho do método VSS na prática, vai que você resgate alguma coisa aí, consiga aplicar no seu dia a dia. Eu trabalho com um objetivo claro, plano de estudo, revisões inteligentes, questões que importam. Não adianta nada você chegar aqui e não ter um objetivo claro. Ah, Rafael, é tão tal que muitos de vocês chegam para mim e dizem assim: Rafael, eu quero me preparar para agente legislativo e técnico legislativo. Calma, Padawan. Vamos com calma. Você vai se preparar, vai fazer a prova para os dois, você vai se preparar para um. Porque quem quer tudo termina não conseguindo nada. O objetivo tem que ser claro. Melhor garantir um salário de 12 mil do que querer abarcar um de 14 com um de 12 junto e não ganhar nenhum, não é verdade? Um plano de estudo individualizado, onde eu monto a rotina de estudo para você. Não vou nem compartilhar aqui, porque se vocês estão no grupo, vocês já receberam a minha apresentação da mentoria lá, como funciona a estrutura da mentoria, o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Revisões inteligentes, né? Você sabe exatamente o que revisar, como revisar e quando revisar, e questões que importam. Questões que importam são questões direcionadas para a sua realidade. Sistema de estudo em ciclo, ciclo de estudo personalizado, repetição inteligente, feedback constante. Esse feedback constante acontece, pessoal, por meio do WhatsApp de suporte, que você tem acesso aqui na mentoria, ao nosso grupo de estudos ou às mentorias coletivas, onde eu abro a câmera e converso com todos vocês dentro da mentoria. É importante, eu sei que esse feedback constante você estudando só não consegue, mas essa repetição inteligente também, porque acreditam que vai fazer você memorizar e ser aprovado em concurso público, por mais que os gurus da aprovação digam que não é assim, mas é assim, pessoal, você tem um bom ciclo de revisão nos seus estudos. Ferramentas de alta performance que você usa na sua preparação e você tem acesso aqui na mentoria. Material de apoio estratégico, flashcard para revisão rápida, direcionamento da lei seca, acompanhamento real, não são apenas videoaulas gravadas. É muito comum, e eu sei que essa pergunta muito provavelmente vai aparecer lá no grupo hoje, vocês me perguntaram: Rafael, quem é que vai ministrar aula X, Y, Z? É aula gravada? Cara, você está perdido no rolê se você não entendeu o que é a mentoria. Óbvio que tem aulas, óbvio que tem todo o material de apoio, óbvio que tem um ciclo de estudo, tem um acompanhamento, tem um grupo de estudos, tem um WhatsApp de suporte, mas o que você adquire quando entra na mentoria é a possibilidade de ser acompanhado, de ser acompanhada por alguém que vai lhe orientar no seu caminho. Esse é o maior trunfo de quem entra na mentoria. O que você recebe quando entra na mentoria da gente aqui? Videoaulas, PDFs esquematizados, mapas mentais, caderno de questões simulados, kit de aprovação, acesso ao mentor via WhatsApp, grupo de estudo, mentoria coletiva semanal, eu estou com você lá, não largo a sua mão. Acompanhamento profissional agora a gente conta, né? E é um bônus que eu vou oferecer para vocês aqui. Sessão com a psicóloga, foco no emocional e motivacional, uma psicóloga específica para tratar sobre inteligência emocional na preparação para concurso público. Aqui tem os resultados que comprovam um método, pessoal. Eu sempre gosto de trazer porque é importante mostrar a você a validação. Mostrar que tiveram pessoas que passaram por aqui e conseguiram ser aprovados. Aqui, ó, essa semana eu sou babão dos meus alunos mesmo, eles se dedicam muito. Bom dia, Rafael, acertei 49 de 60. Isso aqui é no TJ de Pernambuco. 48 de 60, fui aprovado na Prefeitura de Olinda, mas eu vou fazer TJ e a ADM da PF foi aprovada no TJ, essa colega aqui. Na realidade, não foi aprovada no TJ, cadê? Ela foi aprovada em 3 institutos federais. Ela não fez TJ porque não tinha para a área dela, a área administrativa. Não tirei, corrigindo, não tirei 47 aqui, o aluno, porque está pequenininho para vocês aqui, mas aqui o aluno diz assim: não tirei 47, Rafael, tirei 49 de 60 para oficial de justiça de Pernambuco. Trouxe os mais atuais, porque foram os concursos que aconteceram agora, né? Não encheu a noite toda falando de depoimento de alunos aqui, ia trazer das polícias e tal, aí ia ficar uma bagunça danada, né?
Outro aluno aqui, deu certo, professor, amém, minha amiga, professor, sua mentoria foi um divisor de águas, não só pelo suporte. Suprimiu o nome aqui, óbvio, né, gente, para não estar divulgando o número da colega, deixei a fotozinha dela, ela permitiu, tem uns que nem querem que eu mostre a foto. Também pelo apoio psicológico, você se dedicou do primeiro ao último dia, deixa de tal, sempre se pondo à disposição para qualquer dúvida, qualquer alteração, ou até por um grito de socorro. E foram muitos gritos de socorro durante a preparação desses últimos concursos, porque eu entendo também que a questão emocional pesa muito. Por isso que eu estou já organizando pelo menos um encontro coletivo com uma psicóloga, onde ela vai palestrar para vocês, para quem estiver na mentoria, vai mostrar a vocês que vale a pena o estudo para concurso público, mas desde que seja leve. E como ter esse estudo leve, né? Se você comprasse tudo isso que eu te ofereci aqui na mentoria personalizada, assinatura prêmio, focos... deixa eu ver se eu apareço aqui, ó. Dentro da mentoria, você também vai ter acesso a todo o material completo. E como é distribuído esse material, Rafael? Você vai ter acesso à assinatura prêmios do Focus Concurso, que é o acesso ilimitado, a videoaulas, PDFs completos, atualizados, milhares de questões comentadas, simulados e mapas mentais. Então, quando você entra na mentoria, você vai ter acesso a videoaula, material de apoio, PDF esquematizados, simulados, mapas mentais, plataforma de questões, plataforma de simulados, tudo dentro do seu bônus de estudo aqui. Rafael, mas eu já tenho tudo isso. Aí, no grupo, vou mostrar a vocês que tem um valor diferenciado ali para quem já tem material. Se você adquirisse tudo isso, pessoal, mentoria personalizada, acesso à assinatura prêmio do Focus, psicóloga especializada, consultoria individual, e vocês vão ver que a minha consultoria individual ela custa R$300 para uma consulta de 40 minutos, joia? E eu achando que o aluno não seria interessante financeiramente para o aluno, até eu perguntar a um colega e falar para o colega que estava fazendo isso, ele disse, Rafael, eu cobro R$800. Ele cobra R$800 por uma consultoria individual. O que eu fiz aqui? A minha consultoria individual é R$300. Você abre a câmera, conversa comigo durante 1 hora ali. Hoje, para os 10 primeiros que entrarem no grupo, entrarem na mentoria, como eu falei lá no grupo, terão 2 consultorias comigo free. Então, vai aí quase R$600. Se você fosse juntar tudo isso, daria por base aí uns R$300. Com acesso limitado do Focus e tal. Bônus exclusivo apenas para os primeiros. E aqui eu já entro, pessoal, no ponto de explicar como é o funcionamento da mentoria, tá joia? Os primeiros 10 primeiros terão acesso a 2 sessões individuais comigo, 1 hora cada um, ajuste de rota, e encontro com a psicóloga sobre inteligência emocional. Seu investimento para estabilidade. Temos 2 planos de acompanhamento aqui na mentoria. Temos o plano de 4 meses, que é o tiro reta final, e temos o plano de 1 ano. Mas calma. O plano de 4 meses, ele custa 12 de 105 ou 1.097 à vista. Para os 10 primeiros, você não vai ter 4 meses, você vai ter 6 meses aqui. Os 10 primeiros ganham mais 2 meses, então aqui você vai ter acesso à mentoria por 6 meses. E aqui, Rafael, plano de 1 ano, 12 vezes de 175,90 ou à vista 1.697,90, tem um desconto, mas consegue dividir até 12, mas os 10 primeiros eles vão ter acesso a 14 meses de acesso aqui comigo dentro da mentoria. Rafael, isso é o valor, o investimento para quem tem material de apoio, né? Isso. Para quem não tem material de apoio, joia. E para quem tem material de apoio? Já tem material, opção sem material. Os 4 meses que vão se transformar em 6 para os 10 primeiros, custa R$ 897,90 à vista ou 12 vezes de R$ 85,90. Ou 1 ano de acesso que vai se transformar em 14 meses por R$ 1.597,90 ou 12 vezes de R$ 155,90. Atenção, olha aqui, quase stringe aqui, ó. Apenas 15 vagas disponíveis, os 10 primeiros ganham os 2 meses de acompanhamento grátis, exclusivo para quem está no grupo agora. Gente, como combinado e planejado, não vou liberar nenhum link aqui na live com vocês. Vou fechar agora e vou lá para o grupo. Vou liberar os links lá no grupo e também vou abrir para dúvidas no grupo. Então, presta atenção como vai funcionar a dinâmica. Você vai voltar para o grupo, vou dar 5 minutinhos para começar a liberar os links lá. Uma vez liberado o link, você vai poder adquirir. Os 10 primeiros têm esses bônus todos, os demais também vão poder entrar na mentoria, só não vão ter acesso ao bônus. Esse valor que foi dito aqui é para quem está no grupo. Rafael, vim de fora, não passei pelo grupo, como é que vai funcionar?
vai ser o valor original da mentoria, que hoje custa, em média, R$ 2.197,90 a mentoria anual, e a mentoria semestral custa R$ 1.497,90. Joia, pessoal? Estou esperando vocês lá no grupo.